A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Eu peço uns minutinhos da sua atenção para rapidamente nós ler um versículo da palavra aqui, super rápido, e daí eu já estarei entrando na campanha, no propósito. E eu já dei uma orada aqui, rapidinho aqui, orei uns 20 minutinhos aqui. E daí agora vou dar uma meditada rápida na palavra daí que eu vou entrar na oração da campanha em nome de Jesus. Do propósito, estarei apresentando todos diante de Deus, para que Deus possa fazer uma obra tremenda em nome de Jesus. Então vamos ler lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. O outro versículo que está aqui em Hebreus 10, 3 diz: entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos. Agora atente no 4 aqui, ó. Diz aqui: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste em holocaustos e oferta pelo pecado. Então disse eu: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblação pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Daí o 12, pulamos no 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E no 11 fala: todo sacerdote se apresentava dia a dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Então, rapidinho aqui, uma palavrinha rápida aqui, porque isso aqui, essa meditação vai longe, aonde fala do sangue. Sobre o sangue de animais que não tem poder, não teve poder de purificar pecado. Então, o tempo que era oferecido o sacrifício de animais aqui fala como se fosse uma lembrança dos pecados. E o que acontece? O sangue de animais não tinha poder para purificar pecado. E como o sangue de animal não tinha poder de purificar pecado, o que acontece? As pessoas voltavam do mesmo jeito para a sua casa, para a sua vida normal, e continuavam praticando os pecados, vivendo no pecado, da mesma maneira. Então o sangue de animais foi imperfeito. E Deus aceitava para perdão dos pecados, com certeza. Mas, porém, não tinha o poder de purificar pecados. O que significa não tinha poder de purificar pecado? Não tendo o poder de purificar pecado, não tem como libertar do pecado. E não tendo a libertação do pecado, o coração continua imundo. E o coração continuando imundo, a pessoa continua nas mesmas práticas do pecado.
E abrindo um parênteses agora, nós vivemos num tempo onde muitos crentes vivem pedindo perdão dos pecados para Deus, mas voltam a praticar os mesmos pecados. A eficácia do sangue de Jesus não tem sobre a vida deles. Por quê? Porque não alcançaram o perdão genuíno de Deus, por falta de arrependimento sincero, de humilhação, de contrição, falta de chorar pelo seu pecado. Falta de reconhecer a sua miséria de uma forma onde venha a sua alma ser totalmente rendida em humilhação a Deus, reconhecendo verdadeiramente o seu pecado e um desejo sincero de abandoná-lo. Será o sangue de Jesus ineficaz para a vida desses crentes que vivem pedindo perdão a Deus todos os dias, mas voltam às práticas dos mesmos pecados? Será que o sangue de Jesus está tendo a mesma eficácia do sangue dos animais? Porque no tempo do sacrifício de animais, as pessoas recebiam perdão, mas voltavam a praticar os mesmos pecados, porque o sangue de animal, como nós limos aqui, não tinha poder de purificar, de libertar eles desses desejos imundos. E, como eu falei, entre parênteses, esses crentes que vivem pedindo perdão e vivem praticando os mesmos pecados, pessoas que pedem perdão, Senhor, perdoa a vaidade, mas continuam vivendo na vaidade. Senhor, perdoa, Senhor, tal desejo pecaminoso, a prática pecaminosa que caiu, mas continuam a praticá-los, os mesmos pecados. Será que o sangue de Jesus é ineficaz? Jamais. O sangue de Jesus foi eficaz. O poder do sangue de Jesus é um poder tremendo e glorioso. Por quê? Porque o sangue de Jesus venceu o poder maligno do Deus, do rei pecado. Na terra, no mundo, aonde o pecado reina. Então, se Jesus venceu, como você recebe o perdão e o sangue de Jesus não te purifica? Como que o ser humano diz que Deus perdoa o pecado, mas não há santificação em sua vida? Porque todo o perdão na antiga aliança, ele era genuíno, através dos animais. Mas as pessoas voltavam a praticar o pecado, porque não havia uma mudança de coração, de mente e de natureza. E o que acontece? Por que não? Porque o sangue de animais, de bois e bodes, como foi lido aqui, não tinha poder de purificar pecado. E sem a purificação do coração, a pessoa continuava praticando os mesmos pecados. O sangue de Jesus, vou fazer uma indagação aqui para você que está ouvindo essa palavra. Seja sincero com você mesmo e com Deus, que conhece o teu pensamento e o teu coração. Deus conhece tua mente e teu coração. O sangue de Jesus é eficaz em sua vida? Está sendo eficaz em sua vida? Ou você continua pedindo perdão e praticando os mesmos pecados igual no tempo da lei? Está sendo ineficaz porque você não consegue chegar a um verdadeiro arrependimento, um arrependimento sincero, uma humilhação sincera diante de Deus. Voltando à interpretação ali, por que sangue de bodes, de bois, sangue de animais não tinha poder de purificar pecado? Analisamos uma questão interessante. Quem foi que pecou? Adão e Eva. O homem, formado por Deus, e Adão e Eva tido como filho de Deus.
seres humanos. E por que sangue de animal não foi eficaz? Justamente aí porque está a questão. Porque um animal morrer por um ser humano é injusto. Como assim injusto? O ser humano dotado de raciocínio e inteligência. O humano totalmente dotado de consciência. Enquanto um animal irracional. Primeira coisa, morreu, acabou. O homem foi formado do pó da terra. Mas Deus soprou e diz, fazemos imagem e semelhança. E o animal não é imagem e semelhança de Deus. Ah, mas Deus aparece assim, como isso, como aquilo. Não. Não entra em questão. O que entra em questão aqui é a sua racionalidade, a sua consciência, o seu espírito que o torna alma eterna. O sopro de Deus no ser humano. E o animal morreu, acabou. Por que Deus recebia o perdão? Deus recebia como o sangue de animal e perdoava pecado? Porque o animal não tinha pecado. O animal não tinha pecado. Diante de Deus, o animal não tem pecado. Mas a questão não é simples por não ter pecado. Colocamos a questão, é necessário para se tornar Salvador, não somente morrer, mas doar a vida. E esse doar a vida não é simplesmente uma questão de morte, mas de trazer a vida da pessoa para a pessoa que está sendo salva, liberta, resgatada, restaurada numa comunhão com Deus. E cadê o espírito do animal? Para começar, teria que ser o quê? Espírito Santo. Para começar, tinha que ser racional. Tinha que ter consciência. E tinha que ser eterno. Como a alma eterna do ser humano. E o animal não entra nesses quesitos. Consequentemente, entendemos que não seria simplesmente a morte de alguém. Tinha que ser alguém que não tivesse pecado. Alguém que fosse puro e chegasse ao fim de sua vida intacto, sem se corromper com o pecado. E olhando lá do céu, a palavra já diz, Deus olhando lá do céu, Salmo 53, se não me engano. Deus olhou lá do céu, disso nasce no seu coração, não há Deus e tem se corrompido e cometido todo tipo de iniquidade. Aí Deus olhou lá do céu e não viu um justo sequer sobre a terra. Então foi necessário Deus enviar o seu Filho. Deus enviou seu Filho para ser gerado numa virgem pura, serva de Deus, cheia de fé, cheia de graça, fiel, consagrado, separada para o Senhor. E o Espírito de Deus, o Espírito Eterno, gerou o corpo humano, onde diz, sacrifício e holocausto não quiseste, de animais. Então no rolo está escrito de mim, um corpo me formaste, o próprio Cristo falando, um corpo me formaste, porque o Espírito Santo deu vida a Jesus. E Jesus nasceu santo, puro, sem pecado e cumpriu em obediência a sua vida terrena.
Quando Adão pecou, corrompeu, perdeu o que de fato era o Espírito de Deus que mantinha comunhão com o Pai. Corrompeu, o pecado tomou conta, perdeu a santidade, o Espírito saiu. A comunhão que tinha, porque a Bíblia diz, aquele que se une com o Senhor é um só Espírito. Então era pelo Espírito de Deus que Adão e Eva tinham comunhão com Deus, e Deus vinha todo dia ter comunhão com Ele, e eles ter comunhão com Deus e viver na sua presença. Então era necessário Jesus vir um ser celeste, e o único que poderia ser gerado era o Filho de Deus. Nenhum anjo poderia vir salvar o ser humano. Tinha que ser Deus, o Filho de Deus, encarnado aqui na terra, num corpo humano. E o que acontece? Aquele espírito que Adão e Eva perdeu, aquela santidade, aquela vida, quando eles perderam lá, eles se tornaram criatura, deixaram de ser filho e se tornaram criatura. Por isso que em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, se eu não me engano, acredito que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz: se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E através de se tornar nova criatura, nós se tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Está acabando o tempo aqui. E essa imagem está uma benção, porque foi trocada a tela, mas presta atenção na palavra. Eles se tornaram criatura quando foram expulsos do paraíso da presença de Deus. Por isso que nós somos novas criaturas. E por que a Bíblia diz que nós somos novas criaturas, mas somos filhos? Somos filhos no espírito, mas somos novas criaturas no corpo. Porque ainda estamos no corpo da corrupção, no corpo de Adão. Mas somos filiados a Deus, filhos de Deus adotados em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 1 ali já diz: quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Daí diz: o mundo não nos conhece porque não conheceu a Ele. E diz assim que nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Nós somos novas criaturas, mas já somos chamados de filho pela habitação espiritual que nós recebemos, a identidade lá do Jardim do Éden. Mas chamados de nova criatura porque esse corpo ainda precisa ser transformado para restabelecer a identidade de filho que Adão e Eva perderam lá no paraíso. Está acabando o tempo aqui, essa meditação vai longe, isso aqui é só um minutinho. Está acabando o tempo aqui, para não perder esse vídeo, essa meditação, eu vou parar por aqui. E agora eu te pergunto, você é uma nova criatura? Você recebeu o Espírito de Deus? Você tornou-se filho de Deus? 1 João ali, João 1, 12, 13, fala: quem crê e receber torna-se filho de Deus, que não nasce da carne e do sangue do varão. Por quê? Nasce de Deus pelo Espírito Santo. Deus abençoe a todos, e o sangue de Jesus purifica pecados e salva. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.